Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre equilíbrio. Primeiro, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Existem objetos que foram feitos para ficar parados, para ficarem estáveis. Já existem outros objetos que não. A função deles é justamente que eles se movimentem, que eles saiam do lugar. Imagina só, se enquanto você tenta sair da piscina, a escada que você utiliza está balançando ou não está fixa, se movimenta. Ou mais, se você vai para um parque brincar num balançador e quando chega lá, o balançador não se movimenta, está rígido, fixo. A brincadeira não teria graça, não é mesmo? Na construção civil, que é o nosso tema de estudo, nós prezamos por construções em equilíbrio, em construções estáticas. Por motivos óbvios de que se a edificação não tiver uma compensação de cargas, ela não estiver em equilíbrio, ela vai cair, ela vai colapsar. Pessoal, só que tem uma coisa importante. Embora o edifício ele tenha que estar sempre em equilíbrio, ele não pode ser extremamente rígido. Por quê? Um exemplo disso são países que enfrentam terremotos com uma certa frequência. Um exemplo disso é o Japão, acho que vocês já devem ter visto na mídia. Um prédio que não suporta a carga, que não consegue se movimentar junto com o terremoto, ele acaba ruindo, caso não tenha estruturas extremamente fortes. E aí os engenheiros japoneses, para tentar resolver isso aí, eles criaram um sistema de molas, que ele amortece e meio que movimenta o prédio de acordo com o terremoto. Ele absorve a carga do terremoto. Vocês vão ver agora um trechinho de um vídeo gravado de lá. Vocês vão ver que o prédio se movimenta bastante, mas não cai. Embora as pessoas fiquem assustadas, o prédio é para funcionar exatamente dessa forma. E aí você me pergunta, tá, Breno, mas o que é uma estrutura afinal? Estrutura é tudo aquilo que a gente utiliza para suportar um esforço, para suportar uma carga. Na construção civil, nós temos como exemplo as vigas, as colunas ou pilares, as lajes, todos eles atuando conjuntamente. Ok, eu aprendi o que é uma estrutura, mas o que é necessário para que essa estrutura fique em equilíbrio? Muito simples. Ele tem que obedecer o que a gente chama de lei da estática ou equações de equilíbrio. Embora o que você esteja vendo aí pareça algo bem complexo, difícil, não é. Primeiro você precisa obedecer uma regra simples. Somatório de todas as forças. Quando eu somo todas as forças na horizontal, que estão atuando sobre o meu corpo na horizontal, eles têm que ser igual a zero. Como é que isso acontece? Por exemplo, se eu estou com um cabo de guerra, se eu puxar mais de um lado do que de outro, o cabo de guerra vai se movimentar. Mas se eu puxar igual, tanto de um lado quanto de outro, ele não vai. Tranquilo? Já o segundo é que a somatória de forças verticais seja igual a zero. Muito simples, como esse exemplo que eu coloquei aí. Quando você está em cima do chão, pisando em um piso qualquer, e você não está afundando, é porque o chão está reagindo com a carga igual a que você aplica. Caso você vá em algum local onde esteja molhado, tenha acabado de chover, seja um piso de terra, por exemplo, e quando você pisa você afunda, quer dizer que a força que você aplicou foi maior do que a força que o chão aplicou para resistir. Logo você vai afundar. Tranquilo? A última condição de equilíbrio é que a soma de todos os momentos também seja igual a zero. Ok, Breno, o que é momento? É uma característica de que quando se aplica força sobre um corpo, ele tende a girar. É mais ou menos o que acontece com a hélice do seu ventilador. Ela tem um eixo fixo, quando você aplica força de um lado, ela se movimenta. A porta do seu quarto também é
o mesmo sentido. E aí elas podem girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, mas para calcular é muito simples. Você só vai multiplicar a força que está sendo aplicada pela distância. Um bom exemplo em que precisa-se ter essa diferença entre forças é o windsurf. Se o vento não tiver uma força maior do que a carga do velejador, ele não vai levantar voo. Breno, então você quer dizer que quando o vento bate na palmeira e ela balança todinho, é porque ela está saindo de equilíbrio? Não. Se você prestar atenção em tudo que eu expliquei, e agora eu vou repetir, deformação não significa ausência de equilíbrio. É normal, ela vai balançar porque ela está recebendo a carga e ela vai se deformar. Mas o vento parou, ela volta para o normal. Ela continuou em equilíbrio. E claro que não podia faltar a boa e velha matemática. Essa questão aí eu extraí do livro Resistência dos Materiais para Entender e Gostar, do Manuel Botelho, um livro que eu recomendo bastante. Vamos entender como é que eu vou fazer esse cálculo. Não precisa se preocupar que não é tão difícil. Primeira coisa que você precisa entender é: leia a imagem, veja o que é que ela está dizendo para depois começar os cálculos. Na nossa imagem nós temos dois apoios, o apoio A e o apoio B. Eles são apoios que não permitem que essa tábua gire. Logo, a primeira coisa que a gente sabe é que se não vai girar, não vai ter momento. Tranquilo? Então a gente vai desprezar o momento nessa questão. Nós colocamos dois apoios em cada ponta e colocamos em cima uma caixa muito pesada de 10 toneladas de força. Tranquilo? E ele quer saber qual é a força que esses apoios têm que aplicar para que consigam resistir. Breno, como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus, muito simples. Para eu descobrir o apoio, a reação de apoio em B, é só eu multiplicar a carga, que é 10 toneladas de força, vezes a distância da carga para A, que é 6,5, dividir pela distância total. Breno, não entendi nada. Vamos de novo. Para eu calcular a reação de apoio no apoio B, a carga que ele precisa aplicar para suportar, eu vou ter que pegar a carga da caixa, que é 10, multiplicar pela distância entre a caixa e a reação de apoio no ponto A, que aqui é 6,5, multiplico os dois e divido pela distância total entre A e B, que é 8,6. Breno, e se eu quiser fazer no A? É só fazer o contrário. Eu vou pegar 10 toneladas de força, multiplicar pela distância da caixa até o apoio B, que é 2,1, multiplico os dois e divido pela distância total, que é 8,6. Dei uma pausa aí de alguns segundos para você respirar. E antes que você diga que não entendeu nada, vamos voltar para o exemplo. Breno, como é que eu faço isso na prática? Vamos lá, eu vou descobrir a reação em A. O que é que eu preciso fazer? Pego 10, que é a minha força, que está sendo aplicada, multiplico pela distância da força até o ponto B, que é 2,10. 10 vezes 2,10 vai dar 21. Tranquilo? Depois eu pego isso e divido pela distância total entre A e B. Qual é? 8,6. Dividindo 21 por 8,6, eu vou ter 2,4. É a reação em A. Tranquilo? 2,4 toneladas força, a mesma unidade. Breno, agora eu quero fazer em B, do mesmo jeito. Vou pegar 10 vezes 6,5. Vai dar quanto? 65. Pego 65 e divido pelo quê? Por 8,6, que é a distância entre A e B. Vai dar 7,58. Então a gente arredonda aí para 7,6 toneladas força. Viu como é fácil? Se não tiver entendido, pausa, volta para o começo, assiste a explicação de novo. Para ajudar a fixar o conteúdo, você pode tentar fazer essa questão aí sozinho. Coloca desenho aí numa folha, coloca na folha, começa a resolver, depois volta para o vídeo e vê se você acertou a resposta. Caso você ainda fique com alguma dúvida, pode me procurar no momento de Tira Dúvida, porque a aula hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.